Jesus, ele deu esses 8 mandamentos de santidade. Então, assim... No Novo Testamento, né? Um caminho também, a santidade. Né? E o livro que nós estamos propondo já 2 vezes, nas últimas lives que foi A Caminho do Monte das Bem-aventuranças, né? Que é um caminho para todos, né? Não se alcança tão fácil, não é coisa pronta, né? Que precisamos entrar nesse caminho e nós já estamos entrando quase um mês, né? E também se a gente vai começar a refletir a frase por frase, no caminho da Monte das Bem-aventuranças. O caminho é algo que cada um de nós tem que caminhar. Não tem como, podemos parar, mas é algo que nos leva para nos ir. Então é um esforço, não é algo assim. E também é uma coisa que incerta. Às vezes a gente não conhece todos os caminhos. Então, assim, é algo que precisamos se lançar para ir. A monte também é algo, quem gosta de escalar as montanhas, também às vezes não precisa nem essas montanhas que a natureza nos dá, mas também esses pequenos, também os morros que a gente vai subindo, prédios, é algo que também nos traz um esforço para a gente caminhar, para nos subir. Mas quando a gente sobe, quando a gente está lá no alto, paisagem, né? A recompensa é muito, muito bonita, né? Então, assim, e nós assim, estamos vendo que temos um livro que já foi mostrado, assim, ele foi feito por uma irmã nossa, irmã Cláudia, e o irmão dela, que é padre redentorista. Eles escreveram esse livro e estamos se baseando também para mostrar, né? Para mostrar para vocês e comentar a vida do nosso pai fundador. Na nossa frente aqui, nós temos as relíquias do pai fundador, que ele está nos acompanhando, também está acompanhando cada um que está assistindo essa live. E também, assim, no final do nosso encontro, nós vamos fazer junto a oração pela intercessão dele, também pedindo que ele intercede por cada um de nós, para nós também alcançar esse novo modelo de santidade, caminhando pelos caminhos das bem-aventuranças. E no dia de hoje, nós temos a bem-aventurança como tema, terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Muito bem, então agora nós vamos chegar a um ponto, como que a gente entende essa bem-aventurança? Mostrando toda a beleza, né? Que é desse caminho, né? Explicando, vendo o que é o manso, né? Que o manso, a primeira coisa que pode vir na nossa mente, na nossa consciência, que é algo que na verdade não é muito popular hoje, né? Manso, para alguns, pode trazer uma imagem de alguém que abaixa a cabeça, que outros batem nele, né? Porque ele é um meio sem jeito, né? Então ele é muito manso. Ou que às vezes a gente veja num cachorro, né? O cachorro é manso, que uma palavra ou outra, né? É um meigo, que não é agressivo, né? E nesse livro que explica, né, que os comentaristas da Sermão da Montanha, na qual estão escritas as bem-aventuranças no Evangelho de São Mateus, eles são unânimes e estão afirmando que os mansos são os pacientes que controlam a ira. É uma coisa que todos nós temos, né? Temos a raiva, a ira, porque alguma coisa não deu certo, alguém nos machucou, alguém magoou, e gera dentro de nós várias emoções fortes, né? E muitas vezes nós podemos reagir com essas emoções. E o manso é alguém que não reage com essa ira. São os meigos que suportam sem murmurar os desabores, não retribuindo o mal com o mal. Então, o Evangelho é muito claro, né? Mesmo se humanamente falando no dia a dia, é muito, às vezes pode ser difícil, né? Seguir esse exemplo de não se irar, não se colerar, não retribuir o mal por mal que alguém nos traz, que só estamos sofrendo
na convivência, no trabalho, na nossa família, né? Que a vida traz muitas coisas, muitas pedras, né? Muitas situações que são exigentes. Mas o Evangelho e o Cristo próprio exige essa vida de nós, essa reação. Pode ser que não é fácil, mas primeiro quem que passou por esse caminho foi o próprio Cristo, né? Sim. E ele nos ensina, e quando eu pensei, né, a primeira coisa que vem para mim na mente, falando do manso, vem a resposta de Jesus. Manso e humilde de coração, né? Seja manso e humilde de coração, porque eu sou assim. Então, o exemplo mais eloquente, mais exato para nos pensar o que é o manso, é o Jesus Cristo, que tem um coração humilde. E a virtude da humildade é uma virtude cardeal, né? Que também nosso fundador, para ser beatificado, precisaria demonstrar, provar que ele vivia isso de forma heróica, né? Essa humildade, porque ser manso não exige e leva consigo junto a postura de humildade. Alguém que se reconhece diante de Deus como é, verdadeiro, né? A outra palavra de humildade é verdade. Quem nós somos diante de Deus. E se nós temos tudo de Deus, Ele nos criou, Ele nos deu a vida, podemos perceber com Ele qual é a nossa postura. Não é de alguém que anda com o nariz empinado, né? Que se acha melhor do que os outros, né? Cada um de nós tem um lugar correto na vida, aquele que nos cabe, é ser humano. E o humano tem limites, tem coisas que precisa pedir perdão, perdoar a si, perdoar os outros, né? E há uma postura que é exigente, claro, né? Ser manso e humilde é muito exigente. Mas com a bem-aventurança fala, eles herdarão a terra. Hoje em dia, muito difícil, né, ter um pedaço de terra, né? Ela custa muito. Nós temos as nossas terras de onde nós viemos, somos da terra de Santa Cruz, nós somos aqui da terra polonesa e nós temos todo o orgulho de se chamar assim e voltar, pensar, valorizar a terra onde nós nascemos. Mas nós não herdamos essa terra. Nós vivemos nessa terra. E a bem-aventurança fala-nos de herdar, de algo que seja nosso. O que é nosso? O céu. É o final da caminhada, né? Hoje nós estamos vivendo e admirando o caminho para ter essa terra como propriedade. E nas pequenas coisas no dia a dia que a gente vence a si mesmo, seja esse meigo, seja mais manso, mais humilde nas relações com os outros, consigo mesmo, no trabalho. Quando a gente alcança essa virtude, essa forma de vida, tem uma paz interior, uma satisfação, né? Que se podemos sentir bem no lugar onde estamos vivendo, né? Uhum. Eu ainda ia voltar para cá, para essa... Que como no início a irmã comentou assim, falou Quem são os humildes? Quem são os humildes, assim, né? Mansos. Aliás, os mansos. Pessoas meigas, suportam sem murmurar. Isso realmente, parece que é alguém assim que... até, por exemplo, nós como religiosas, a gente não pode ficar murmurando, não pode ficar se irritando. Mas por dentro a gente, muitas vezes ferve. E isso, claro que é um caminho, um esforço que precisa fazer para realmente aprender isso. E tendo um exemplo que tem pessoas que conseguem viver assim, né? E nós como cada criança, às vezes, agora me veio um pensamento na cabeça que na família a gente olha assim, olha como esse menino é parecido com o seu pai. Eu às vezes penso que ultimamente estou conversando muito com o meu irmão e me lembro que o meu pai já está falecido, me lembro que quando vejo o meu irmão andar, penso, meu Deus, é igualzinho como o meu pai. Ou, por exemplo, alguém olha na foto, nossa, como é parecida com a mãe. E assim, quando a gente vê, nós assim como temos
pai espiritual, São Sigismundo, que viveu tão perfeitamente as bem-aventuranças, viveu se esforçando, vivendo o Evangelho, é um exemplo para nós. Então, assim, como a gente é parecido com os nossos pais de sangue, também fazer esse esforço para ser parecido com o pai espiritual. Então, assim, imitando isso, é fácil? Claro que não é. Não é fácil. E tem vários tipos de temperamentos. Tem as pessoas assim que conseguem, que é muito fácil de conseguir perdoar, é muito fácil. Tem outras pessoas que não conseguem. Tem pessoas assim... São lentos que não se irritam facilmente. Até quando chega... A irritação já passou, né? Mas tem outros que, nossa, fica muito na hora, né? E isso tudo, claro que isso tudo depende do nosso trabalho assim, interior. E a fé e amor pelo Evangelho, pelo Cristo, vai nos ajudando assim, de ir pelo esse novo modelo de santidade na nossa vida hoje em dia. E como foi também comentado, quem hoje em dia quer ser manso? Quem hoje em dia quer ser assim, uma pessoa assim, como até nesses textos está escrito assim, como Jesus, por exemplo, que Jesus nos diz, quando alguém te bate na face direita da esquerda, quem quer isso? Hoje em dia realmente, até é muito doloroso se ver, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na pastoral da criança, aí vai falando para as mães, não grita com os filhos, não pode fazer assim. Aí vai explicando para a criança, para a mãe, né? Parece que a mãe entende. Eu lembro uma vez que aconteceu assim. Eu estava falando num encontro assim. E de repente chega um menino e começa a chorar. E a avó dele ficou brava, fala assim: mas por que você está chorando? É porque ele me bateu, bate nele. Olha a resposta que nós estamos dando assim para as crianças. Ensinando assim. Você não pode parecer hoje no mundo uma pessoa que consegue com facilidade esquecer quando alguém te magoa. Sim, mas isso, abrir a mão de si, né? Abrir a mão, né? E isso é um grande, grande exemplo para nós, hoje em dia, a gente viver assim, porque vale a pena. Eu lembro uma frase de Dom Bosco que ele falou assim, eu não disse que é fácil, mas que vale a pena. E isso vale também para todos nós. E por que vale a pena? Porque se começa a gritar, começa a ser agressivo, não seja manso, gera o mesmo, né? O grito, violência, vai sempre gerar violência. E nossos problemas nunca vão se resolver, né? Pois talvez hoje em dia precisa realmente rever mais uma vez isso, né? Porque o mundo está indo cada vez, parece mais nessa... violência gera violência. Então, realmente vivemos num mundo cheio de violência. Por isso, nós que acreditamos, precisamos realmente aprender a viver de outra maneira, de mostrar o reino de Deus que está no meio de nós, mostrando outro modo de viver. Mostrar essa mansidão diferente, não ser uma pessoa que abaixa a cabeça para tudo, mas ser verdadeiro, corajoso, humilde, mas muito seguro nas coisas que acontecem assim, né? Porque a gente sabe que nós estamos dando testemunho de Cristo, e se comungamos, Ele está no meio de nós, Ele está dentro comigo. Então, assim, como é importante... Não sejamos multidão, né? Mas faça faíscas. Se cada aquele que nos escuta, estamos em 34 pessoas que nos assistem, se cada um de nós, e nós aqui, começamos a viver e levar isso a sério, o mundo aos poucos vai mudando, né? Vai trazer essa mansidão, né? Tem nós vamos começar a falar mais sobre o fundador. Mas aqui tem uma frase muito bonita que foi falado dele. Ele foi que as pessoas que viviam com ele, que conviviam com ele lá em Lvov, onde que ele passou a maioria até os maiores anos de sua vida, depois da sua morte foi falado assim: ele foi um santo, mas muito silencioso. E por que é silencioso? Porque para saber reagir, pensar diferente, precisa se recolher, precisa uma solidão com Deus, né?
precisa ter esse silêncio para refletir, repensar as nossas coisas, né? Porque gritaria, né? Ao contrário de ser manso, traz agressividade, né? Muito barulho. E o contrário, para ser manso, a mansidão pode ser treinada, vivida somente no silêncio, né? Por isso, né? Ele é um grande santo que vivia em muito silêncio, silêncio interior, porque isso depois vai se espalhar para fora, né? E é como está aqui, ó, atraía, como se irradiava. É silencioso, mas na realidade esse silêncio que eu vejo assim, foi muito gritante assim, da santidade dele, pelas coisas bonitas que ele criou, que nos deixou assim como herança. Não é muito conhecido, mas diante de Deus é um grande... Como foi aquela irmã nossa que ela falou assim? Que ela tinha um sonho? Do embaixador? Eu esqueci. Esqueci. E foi no Que final, uma irmã nossa que estava sonhando e ela viu... depois da morte do fundador, ela tinha um dia um sono que o pai fundador estava saindo lá de um prédio muito bonito. E ela chegou perto dele e perguntou: o senhor aqui está vivendo, trabalhando? Ele: sim, eu estou aqui, isso é uma embaixada. E ela ficou surpresa, né? Porque, o que é embaixada? Ele falou que é uma embaixada da misericórdia, que ele está lá trabalhando, querendo dar aos outros muitas graças. E que ele falou, só que muitas poucas, né? Que poucas pessoas vêm aqui para pedir, para receber essa misericórdia. E isso foi, depois para as irmãs, um motivo de rezar mais e pedir ele as graças, né? Para receber, porque ele quer distribuir, né? As graças não são dele, mas que são diretamente de Deus, mas que Deus permite ele interceder, né? Isso, né, que nós na Igreja Católica acreditamos nessa intercessão dos santos, né? Então, né, é embaixador da misericórdia, né? Então vamos recorrer ao embaixador que está no céu esperando por nós. Mas ele não tinha essa mansidão, né? Do nada não veio. Como a irmã falou, que era um homem de muito silêncio. Olhando, meditando a vida de Jesus, faz ele e faz nós querer ser como ele, né? A primeira coisa que pode nos chocar é a encarnação de Jesus, porque esse é um primeiro grande exemplo da humildade. Que Jesus veio na terra se tornando um homem. Por quê? Porque queria nos salvar, morrer por nós para dar nossa vida. E como Deus Pai, ele não podia morrer, porque Deus não morre. Poderia morrer como filho de Deus. Por isso precisava se encarnar. E nós temos no Evangelho, né, que ele não usurpou aquilo que é de Deus, tornou-se um de nós, né? Então ele deixou tudo o que podia, né? O máximo de humildade, de mansidão que Jesus tinha. E o Sigismundo foi com certeza, né, muito encantado e apaixonado por Jesus para seguir os mesmos passos, né? Que seguindo a mansidão e humildade do coração de Jesus, ele devagar, desde a infância, se tornou humilde. Nós temos, né, vários exemplos da sua humildade no serviço. Ele aprendeu isso em sua própria casa, né, com seu próprio pai, que os pais serviam. E um exemplo muito forte, uma característica da humildade, da mansidão do São Sigismundo é o serviço aos necessitados, né? Que ele tudo coloca a serviço, porque não é uma grande arte servir as pessoas, dar algo, mas não dar a si mesmo. Então, tudo o que nós fazemos tem que ser de nós, dar a nós, o nosso tempo, nossos talentos, às vezes nosso cansaço, dar para o outro, não aquilo que nós temos demais, né? O que nos não custa. Quando nós estávamos preparando isso, olhando algumas coisas assim, no livro não dá tudo, né? Uhum. Aí foi assim, eu escrevi isso em polonês, mas nós vamos assim vendo junto com
com a irmã, assim, como esse exemplo de humildade, como ele também, como Cristo se encarnou, para se tornar o homem e nos salvar também, assim, o padre Gorazdowski, ele também, assim, ele tentava viver mais parecido com Jesus Cristo, na humildade, rebaixamento, no serviço aos pobres, e entre esses mais pobres eram assim, os doentes. E aqui é uma coisa assim, muito também interessante, que vai também assim, como virtude da humildade, ele buscava o conselho dos outros. Isso também assim, como é importante também para a nossa vida. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, né? Ou não temos, ou temos vergonha de perguntar, ou falar que a gente não sabe. Não, é importante mesmo isso, assim. Praticar na nossa vida a bem-aventurança também entra isso. Os conselhos Procurar, dos outros. aceitar o conselho dos outros, procurar o conselho dos outros, pedir o conselho, assim, né? A forma como servir também, o que pode nos chamar a atenção, que ele tinha várias instituições beneficentes. Tinha muitas pessoas ricas, benfeitores nós chamamos hoje, né? Que ele pedia o dinheiro porque eles tinham para partilhar com aqueles que necessitavam. Mas muitas vezes ele chamava a atenção das senhoras dessas instituições beneficentes que elas precisam visitar os doentes, não somente dar o dinheiro que outros compram aquilo que precisam, né? Nós, muitas vezes aqui, estamos andando nas ruas, nas comunidades onde nós trabalhamos, né? E uma nossa característica hoje das Irmãs de São José é a mesma, que não estamos só dando uma cesta básica, juntando dinheiro e que outros levam, né? Mas quem que deve fazer isso? Somos nós. Tem que ir e visitar a casa, e nós fazemos essa questão. Hoje, pandemia, acho que para nós é muito difícil isso aguentar, porque a gente é limitado do contato com essas pessoas, né? Que olhamos na comunidade aqui pela janela, né? Vendo as casas, o que eles fazem, como que eles vivem. A gente tanto tempo já não foi na casa ver como as pessoas, né, precisam isso, porque como o Padre Gorazdowski falava, fácil é dar e ficar longe, mas o que mais é necessário não é só aquela pessoa só recebe, mas aquela que dá, ter o contato pessoal com aquele que está ajudando, porque dando a esmola, dando alguma coisa, o tempo, o que faz mais benefício é para nós, né? E isso que o padre falava muito nesse serviço aos necessitados e aos doentes, né? Quando a irmã comentava isso, me veio na mente uma palavra assim que quando ela comentou isso, que a nossa característica é essa de ir, de conseguir chegar assim mais perto às pessoas, assim, né? Aí me veio uma palavra, não sei se é certa, mas assim, parece que nós estamos fuçando assim para ver, para conhecer, para compreender, né? Chegar, bater na porta. Junto. Mas é muito, algo, tem pessoas que realmente não conseguem, mas é isso, algo nosso assim, que a gente quer de todo jeito, bater na porta e entrar lá dentro. Aí perguntar isso, falar isso, perguntar aquilo, que às vezes até fica muito engraçado isso aqui, nesses dias que nós conseguimos chegar na casa de uma senhora e eu perguntava, mas por que é assim, mas por que é isso? E o homem fala, para de perguntar. E eu curioso para saber, para conseguir entender a pessoa, o que a pessoa realmente precisa, né? Para estar do lado com ela. E essa né? parte assim de pedir, de mendigar, é muito interessante também nisso. Por exemplo, se eu vou pedir alguma coisa para mim, para a irmã Carol, nossa, é muito difícil. Mas eu não tenho vergonha de pedir para outros. É algo realmente que vem, uma herança, uma semelhança espiritual que nós herdamos do nosso fundador. De saber mendigar para os outros. Assim, então não se admira, assim, a gente vai bem pedindo assim, né? Mas é algo nosso assim. Mas isso, de certo modo, também é que a pessoa que
que a gente pede, ela tem essa oportunidade também de fazer o bem. Então, assim, vem assim, essa parte mútua, assim, né? Eu vou ajudar a uma pessoa que precisa através de você que você tem. E às vezes você não sabe nem como fazer isso, né? Isso também ajuda a ver essas pessoas que pedem, né? Tem um respeito para elas, né? Que às vezes a gente... hoje a situação é difícil, porque tem muitos... Como na época do fundador, a mendicância foi uma profissão. E ele, para acabar com isso, criou, né, as obras beneficentes de casa de trabalho, para Instituto para os Incuráveis, né? Porque eles estavam na rua, mendigando. Primeiro precisa resgatar para a sociedade, dar comer, depois tem toda a formação moral para essas pessoas, né? Mas isso é muito hoje difícil hoje dizer quem realmente precisa e quem mente, podemos dizer, né? Quem aproveita, né, essa forma de mendigar para não trabalhar. Mas outros na rua é mais difícil desprezar, né? Porque também não se sabe. Para nós, muitas vezes é bem difícil, né? Passar do lado e perceber, até que a gente às vezes percebe que alguém está mentindo, né? Sim. É algo mas a gente dá comida, às vezes Deus, dinheiro, assim, né? Às vezes não dá nada porque sabe que é coisa de... Para coisa mal, né? Para mão. Uma das nossas madres geral, que ela estava fazendo a visitação aqui no Brasil, ela falou que nós somos aquelas pontes entre pobre e rico. Isso fica uma expressão assim muito bonita. E você que está nos ouvindo, que não faz parte da nossa congregação, pode também assim aprender isso, porque já que está, então ele também está olhando para você, para te ensinar, né? Quem sabe assim, aprendendo não é possível de viver hoje em dia a mansidão. Possível sim. Você também pode se tornar uma ponte entre as pessoas que precisam. E com certeza, já que você está aqui junto conosco, é porque você tem uma sensibilidade, que você acredita, porque você também quer aprender algo assim dos santos, assim, né? Uma das coisas também assim muito bonita do nosso padre fundador é ver essa parte assim do cuidado da dignidade da outra pessoa. Até também os pobres, assim, né? Não tratar eles de qualquer maneira, mas com dignidade. E isso, assim, às vezes, por essa dignidade, assim, ele também sofreu, né? Muito, né? E nós temos vários exemplos, né? Acho que não existe uma Josefita que não conheça um exemplo dele quando chega um mendigo pedindo o dinheiro, pedindo ajuda. O que ele tinha nesse momento no bolso, ele retirou, né? As moedinhas e deu para o mendigo. E o mendigo olhou que tem só isso, jogou no chão e falou, eu não quero só isso. O que o fundador fez? Levantou, juntou tudo e pediu perdão, porque hoje não tem mais, né? Então, é um exemplo clássico, né, que nós repetimos. Tem vários outros, né, que não desanimava diante das dificuldades, como que outros o tratavam, né? Dessas situações que ele pedia aos próprios mendigos ou ricos que não queriam, né? Tem uma situação também, um exemplo do próprio arcebispo, né? O José Wilczewski, quantas vezes ele ficava irritado porque o padre Gorazdowski chegava e batia na porta várias e várias vezes por semana pedindo ajuda para os seus pobres, para os seus mendigos, né? Aí ele falia assim, o bondoso padre Gorazdowski sobrecarregava-me com o interesse do Instituto dos Pobres. Isso que foi outro que escrevia isso. Assim. À noite estava comigo o padre Gorazdowski, sempre me atribulando com interesses do Instituto dos Pobres. Ele ficava muitas vezes com raiva, mesmo manso de coração, e hoje é santo, mas incomodado, né, com essa persistência do padre Sigismundo de pedir em nome dos outros, né? Ele nunca pedia nada para si, pedia no seminário porque não tinha remédio, não tinha sapato, então precisava dar as aulas para ganhar o dinheiro. Mas por todo o resto da vida, até o final, ele foi fiel de pedir para os outros, né? Então essa é
postura muito característica de alguém que tem um coração humilde, porque não pede, né? Sabe que depende do outro, nós todos dependemos um do outro, né? E ainda, olha já que oração, 20 para 9. Uns 10 minutos. Os 10 minutos ainda assim, para... Estou vendo aqui uma frase assim, que ele, por exemplo, assim, ele não fugia da... Onde que eu li isso? O manso não tem, para manso não tem espaço para... Perseguir, pode botar, não, me confundi. Agora me perdi. Uma característica também assim da mansidão é não pagar mal com o mal. E hoje em dia, aquilo que nós já comentamos assim um pouquinho isso assim, né? Que ele também assim nunca nas dificuldades tinha uma postura também dessa de mansidão, não se irritar, não revidar, né? Não devolver o mal. O mal. Às vezes assim precisa, como o Evangelho também nos ensina. Se alguém fez mal para você, se não te recebem, sacode o teu pé e vai embora. Então assim, não é para lutar com o mal, não. Às vezes, realmente, a pessoa mansa pode se deixar assim, não que abaixe a cabeça, mas não para criar o mal maior, é melhor se afastar, porque Deus, o resto, Deus vai, no próprio tempo, Ele vai... Sim, o Padre Gorazowski também, né? tinha essa postura, reconhecendo o seu próprio valor. Ele reconhecia, nunca se ouvia ele falar que ele não presta, que ele não tem valor. Não, ele sabia que ele tem valor. Por quê? Porque ele sempre falava que Deus me criou na sua imagem. Então, eu tenho a dignidade, e essa dignidade tem o outro, precisamos respeitar. Mas isso, ser humilde não significa não ter respeito para si mesmo. E aquilo que nós começamos a falar, né, que isso que também é uma boa conclusão, né, da postura de humildade, de mansidão, é justamente, né, que não lutar muitas vezes por aquilo que nós achamos e queríamos de receber. E temos vários exemplos dele, da história, né, como que foi já mencionados várias vezes nas pérolas que nós estamos fazendo, né, escutando 2 vezes por semana, que tem no YouTube, que falam dessa história dele com a criação da escola polono-alemã, com o jornal diário lá em Lvov, que ele recebia muitas calúnias, ele sofria imensamente até o final da vida, que foi afastado da congregação, da sua atividade, e precisava se recolher em silêncio, em mansidão, em humildade, fechar-se na casa das irmãs e permitir que outros até falam e pensam mal dele, mas ele sabia que vai chegar um tempo que a igreja, Deus vai se reconhecer. Isso muitas vezes pode acontecer na nossa vida, né? E na vida da congregação, das irmãs, pelos todos esses anos da existência, tinha várias situações, que tínhamos comunidades onde as irmãs trabalhavam e pelos vários motivos políticos, às vezes é uma situação muito complicada, a comunidade precisava ser fechada, por melhor bem, para não trazer as rebeldias, as lutas, as brigas. Melhor é dar um passo para trás, como nós falamos, né? Abrir a mão, que outro se cale, porque um dia a justiça de Deus vai chegar, né? E nós, na nossa vida, cada uma de nós, com certeza, vocês com certeza também têm esses momentos, né, que precisam calar a boca, né? Se recolher em silêncio, mesmo que dói o coração, porque dói, né, irmão? Dói. Às vezes vejamos, injustiças, né?
que precisa rezar para perdoar essas pessoas que falam de nós mal, que nos tratam mal. Às vezes na cara tudo tá bonitinho, né? E lá nas costas alguém fala mal, né? E isso exige uma postura de nós, de mansidão, de humildade, né? Não é fácil, não é. Mas vale a pena porque essa mansidão traz no nosso coração uma paz imensa, né? Que sabemos que lutamos por algo que é eterno. Uma frase bonita, com isso assim, que está nesse livro: não luteis, não luteis, que às vezes a gente dá vontade mesmo de brigar, de lutar, de falar também, responder a mesma coisa, vai mostrar e não sei o quê, mas não assim. O nosso ser humano é assim, é aquilo que o pecado original que deixou para nós de herança, né? Mas a Cristo está conosco assim. E o que os santos nos ensinam? Não luteis, mas afastai-vos, para que não seja multiplicada a quantidade do mal no mundo. Então vale a pena por esse motivo, né? Por esse motivo. Até se dessa toda a nossa fala assim, que a gente falou, se vamos sair com essa: não luteis, mas afastai-vos, para que não seja multiplicada a quantidade do mal no mundo. Dessa forma, com mansidão, propaga-se o reino de Deus sobre a terra. Aí outros podem olhar para nós: mas que burrice. Por que fez assim? É isso mesmo. O reino de Deus é assim que nos mostra. É ao contrário mesmo. Porque uma vez que eu lembro que alguém comentou assim que tem certas atitudes dos cristãos católicos que andam contra a correnteza. E realmente essa atitude é contra a correnteza do mundo. Se afastar para não multiplicar a mão no mundo. E a outra pessoa, ela pode se achar que venceu. Isso mesmo. Perdeu. Ela venceu uma luta, mas perdeu a guerra, né? E aquilo que foi em agosto foi uma das pérolas que nós assistimos, que eu falei que o mundo nos chama os loucos, porque o mundo nos vê com esses momentos de vencer, de ser alguém, de poder, de ter um poder, né? E para Deus, quem tem poder não tem aquele que grita, que é um grande, né? Mas justamente esse, que não multiplica o mal no mundo, né? Então, se o mundo nos chama louco, graças a Deus, porque para Deus nós somos santos, né? Cada um de nós cabe escolher o que nós queremos ser na vida, né? Qual terra nós queremos herdar, ou o reino do céu, ou uma terra aqui, ou o inferno, né? Também podemos herdar por consequência das nossas más escolhas que às vezes a gente conscientemente faz, né? E ainda com teimosia está preso, né? Essa teimosia. Então, existe teimosia santa, né? Às vezes a gente precisa ser teimoso. É porque ele também ficou teimoso nas certas atitudes, batia na porta sem parar. Mas agora a gente está chegando à hora. Para terminar, para nós podermos salvar esse live para depois assistir. Mas assim, antes de nos terminar, você que está nos assistindo, especialmente pessoas leigas, né? Que as irmãs também estão aqui, mas aí nós vamos rezar junto. Coloca suas intenções assim para a gente encerrar. Escreve no comentário. A irmã Dobrosława que está aqui já tem algumas intenções. Já tem? Não. É porque no início nós estávamos comentando assim, mas quantas pessoas que estão nos assistindo? 21 pessoas. Vai falando o nome das pessoas que estão aqui, porque estamos um pouquinho longe da tela, aí nós estamos enxergando. Nós enxergamos, né? Está enxergando alguém? Não. Quem está aqui? Jefferson Luiz. Edna Santos. Edna Fernandes. Quem? Eloa Fernandes. Eloa Fernandes. Não sumiu, desculpa. Cláudia Cruz, que eu vi ela, que ela falou que ela ia assistir, a minha velha amiga que se conhecemos assim faz tempo, né, Cláudia? Eu estou vendo que as pessoas já escrevem as intenções das quais, né? Para rezar. Mas com certeza, essas intenções que você está escrevendo para nós, vai escrevendo, a irmã daqui do Bolsonaro vai lendo, mas assim nós vamos junto também encerrando com essa nossa live, essa nossa conversa, esse nosso... Pela conversão dos pecadores, pela ação em aliança.
pelas famílias, pela conversão dos pecadores, também por cada um de nós que está aqui, que nós saibamos viver essa mansidão pela paz no mundo, por santas vocações, pelas santas vocações, bem falado mesmo. Isabela Borges, Isabela, Joana, pelas pessoas que sofrem do mal de depressão, alguma doença, Lola né? Fernandes, Fernando Christopher também, não escrevi esse nome. Sim. É por você que está também aqui para São Sigismundo interceder por nós. Ele, que no início nós falamos que é grande embaixador diante de Deus. Então, assim, que Ele nos ajude de nos saibamos. Por todos aqueles que sofrem nessa pandemia, Letícia Rufino, por todas as lideranças. Fica mais perto aqui, irmã, para ouvir assim. Aqui dá? Não, daqui talvez assim. E mais perto do microfone. Mais perto do microfone. Pelas irmãs de São José, por todos os que nos perseguem, pedindo a humildade. Pela alma do meu avô, que hoje completa 11 anos de falecimento, Jefferson Luiz, que escreveu. Só isso por enquanto. Tá. Então, assim, por todas essas nossas intenções que nós temos no nosso coração, especialmente aquilo que Deus nos, pela intercessão de São Sigismundo, nos dá essa graça de nos sermos pessoas mansas, mas com toda a dignidade, pessoas assim que saibam vencer o mal com o bem, ser umas pessoas abertas, ser umas pessoas de paz, pessoas de paz, de viver e testemunhar a verdade, de ser umas pessoas, o manso também é uma pessoa com muita coragem, é uma pessoa assim aberta para novo. Então, assim, que Deus nos concede essa graça, que o nosso coração seja muito aberto àquilo, para nos ser assim, para nos ser viver esse modelo novo de santidade. Tem mais duas intenções. Pelos membros do grupo de oração de São José, pelos nossos benfeitores, pelos anos do pastoral da menor da paróquia. Deve ser que é Edna que escreveu. Edna, foi Edna, sim. Então, todas essas intenções que estamos colocando agora diante de Deus, queremos pedir a intercessão do nosso Padre São Sigismundo. E reza junto conosco. Vamos rezar junto, pedindo com muita humildade, muita simplicidade. Também agradecendo por esse tempo, agradecendo você que está aqui. Rezemos junto uns pelos outros. Uma dezena de coroa de São Sigismundo. Esqueci. São Sigismundo, que amais o coração de Jesus, rogai por nós. Não? São José. Oh, Jesus! A gente se empolga tanto pensando, né? E na hora, né? Mas sabe que isso é bom? Porque assim, né? Justamente né? Nós falamos da humildade, falamos. Sim. Mas não quis dizer que nós sabemos a coroa. Sabemos sim, porque nós temos porque nós rezamos todos os dias, né? E empresta esse livrinho aí. Tira do contexto, né? A irmã Arcádia essa que é a fantástica. Sempre anda com esse santinho aí, ó. Nunca esquece. E nós, confiados que a gente sabe, mas não sabe. São Sigismundo, escolhido por Deus, ajudai-nos na contemplação do amor dele. Heroicamente vivendo a fé, a esperança e o amor. Pedi-nos a graça do amor mútuo. Fiel testemunha da misericórdia de Deus. Ensina-nos o amor aos irmãos, para que cada um sinta profundamente que é amado por Deus. São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. Rogai por nós. São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. Rogai por nós. São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. Rogai por nós. São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. Rogai por nós. São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. Rogai por nós. São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. Rogai por nós. São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. Rogai por nós.
São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. rogai por nós. São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. Rogai por nós. São Sigismundo, fiel no amor de Deus e ao próximo. Rogai por nós. Neste momento também queremos lembrar das nossas 3 irmãs que estão em Monção, que já saiu o teste delas, né? Que estão com Covid, né? Então, a última oração estamos rezando também, especialmente por elas. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Sigismundo, concede-nos forças para podermos realizar a nossa missão e dedicar a vida toda para o bem dos irmãos. Amém. Encerramos com a frase. Qual? A compaixão deve ser orientada pela razão e iluminada pela luz da fé. Muito bem. Então, agradecemos mais uma vez A a você. participação de cada um de vocês e convidamos daqui 2 semanas, né? E vai ter próxima bem-aventurança online com Caminho subindo a montanha das bem-aventuranças. Acompanha-nos. Novo modelo de santidade. Fique com Deus.